Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada. Toda sexta, um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. E pra você que tá ouvindo a gente hoje, a gente tá conversando aqui, eu tô com o Eric ainda, eu sou o William, tá bom? Então se você quiser, vem com a gente. É assim. Vamos fazer a intro pra gente começar de verdade. Não. Aí toca a vinhetinha aí. O Léo que lute. Léo, te amo. Bom, pra quem não conhece, as 5 pessoas que estavam em coma e acordaram agora, quem é o Eric Endel? Pô, muito boa noite aí pra vocês, quem tá assistindo de noite, de dia, né, muitos time zones aqui. Eu sou o Eric Wendel, trabalho aí já há alguns anos com JavaScript, né, tô com quase 10 anos, acho que esse ano eu já completei 10 anos em programação e tem bastante história pra contar. Nos últimos anos aí eu venho trabalhando com treinamentos, né, ensinando a galera fundamental de JavaScript, né, chega de framework, chega de callback hell pra todo lado, chega de sofrer, né, boas práticas e muito mais. E hoje eu quero falar bastante aí, cara, com o Will, né, cara, também aqui conhecer, porque quando a gente se tromba pelos eventos aí, a gente fica tipo 2 nerds assim, porra, que da hora, a gente podia ter gravado isso, podia ter trocado essa ideia, então finalmente a gente chegou pra fazer isso. Então, ó, eu sou JavaScript cabeção, o Eric é JavaScript cabeção, daqui a pouco chega o Mário, se ele vier, outro JavaScript cabeção, então, pessoal de back-end, talvez a gente fale um pouco de Node pra ajudar vocês. Vou começar com um assunto interessante, que pelo menos é interessante pra mim. Eu vi a apresentação do Deno 2. E eu queria saber o que assim, mano, eu não brinquei, não tive tempo. E isso é um dos problemas de você trabalhar em Big Tech, que a Big Tech, ela é um mundo à parte. Uhum. Existe o mundo fora das Big Techs e o mundo dentro da Big Tech. O que eu faço dentro da empresa que eu trabalho não tem nada a ver com o que o povo lá fora faz. É tudo do nosso jeito, sabe? Então, o cara que é do Google, assim, eu acho que a única exceção, eu acho que deve ser o pessoal que trabalha na Meta. Que aí os caras trabalham com React e é React do jeito que eles vendem pra fora. Eu assumo, né? Mas o resto da galera, cara, mano, tem a porrada de sistema que é interno. Então, assim, o que o pessoal faz lá de fora, eu não tenho acesso, porque a não ser que eu faça um side project, que na minha idade eu não tenho muita paciência mais, né? Só se for fazer umas demo com videogame, né? Então, mas nem isso, cara. Eu tinha começado um aplicativozinho pra ser um companion app pro meu board game. Sei lá, cara. 2 fins de semana depois eu falei, deixa pra lá. Não vou nem jogar. Depois a gente tem que voltar nesse papo aí, hein? Porque tô fazendo bastante apresentação sobre realidade virtual e aumentada. Então dá pra gente tentar pensar uma demo aí bem legal pra fazer os boards vivo, né? Que dá pra brincar. Olha só, isso aí é... então, cara, tem um colega que colega de palestra. O handle dele no Twitter se chama Corvo. E ele é um cara, mano. Eu conheci ele, se eu não me engano, JSConf no EU e depois a gente palestrou junto no JSConf no Havaí. O cara é muito cabeção de computational graphic, né? Com JavaScript, com esses bagulho. E ele faz uns, assim, tinha uma época que eu seguia o que ele fazia, cara. Ele faz uns bagulho louco desse, assim, mano, não dá. Muito legal, né, cara? Eu não consigo. Então, mas assim, o que me impressionou na apresentação do Deno, parece que esse Ryan Down é o cara, é um desses caras que ele... Não sei, cara, eu acho que o cérebro dele, ele funciona de uma forma diferente, porque o cara numa tacada só, pelo menos ao meu ver, e aí eu tô falando de fora, por isso que eu quero ver a sua opinião. Na minha cabeça, ele resolveu vários problemas que tinha no ecossistema de JavaScript pra... De design também, do projeto. Exatamente. Eu queria que você... Assim, você chegou a ver? Você chegou a dar uma olhada? E se sim, tipo, quais são as suas impressões, mano? Eu acho que primeiro, né? Eu conheci o Ryan Dahl, palestrei com ele no evento na Alemanha também. E ele foi uma das pessoas mais tímidas que eu conheci na minha vida. É papo assim, da gente chegar perto dele, ele ficar meio assustado. E aí a gente vai trocando ideia e ele vai se soltando. Então eu acho que a primeira impressão que eu tive sobre esse vídeo, eu falei, gente, não é o Ryan Dahl, não. É um AI que tá ali, porque não é possível que ele tá tão solto, né? Então foi muito legal. Eu acho que
pra ser sincero, eu também quase não mexi, mas eu tô sempre olhando o código-fonte, né? Então não cheguei a rodar um projeto, não criei nada aqui. Mas eu acho bastante interessante, porque às vezes a gente gosta bastante de ver a coisa da história, né? Então a gente olha o Node.js, pô, Node.js, o Ryan Dahl, ele nunca quis ter criado o Node e ter chegado ao nível que chegou. E aí ele até brinca com isso, ele, gente, era um experimento que eu fiz aqui, tentando usar o Chrome V8 aqui pra poder brincar, e eventualmente explodiu. Só que explodiu de uma forma desenfreada. Então, na época, não tinha muita discussão, tem muita coisa que as pessoas até hoje reclamam. Por exemplo, falam que o Require lá, o CommonJS, foi um erro de design e ninguém consegue tirar, estamos tentando tirar aí já há muito tempo. Então, foi rolando muito disso, ele meio que foi anotando as ideias e ele fez aquela grande palestra lá sobre as minhas maiores coisas que eu me arrependo sobre o Node.js. Eu tava lá. E ele deu um barulho gigantesco na comunidade, a galera brigou, nossa. Só que, eventualmente, é aquela brincadeira, né? Como que a gente, em dev, a gente vai amadurecendo também. Então ele falou isso, em alguns meses depois ele falou assim, gente, olha, eu falei aquilo naquela palestra, mas eu descobri que aquilo é o legal, e ele reimplementou lá no Dino também. Ah, legal. Então gestão de pacotes, ele criou uma forma mais descentralizada e tudo mais. Ah, é, porque o Deno antigamente era tudo por URL, né? Era tudo por URL. Mas isso é sensacional, isso que você falou do fato dele ter feito uma coisa, falado e voltado atrás, porque eu conheço várias gralhas, eu vou chamar essas pessoas de gralhas, que só porque fulano que é famoso falou, repete como se fosse religião. Exato. Entendeu? Aí, o Node.js é uma bosta, tá vendo o que ele tá falando? O próprio criador falou que é uma bosta. E assim, cara, isso só, assim, essas pessoas com o tempo só provam que elas são gralhas. Elas não pensam por si só. Só reverberam o que os outros falam, né? Exatamente. Inclusive, esse foi também um motivo de eu ter feito aquele experimento recriando o Node.js do zero. Porque cada vez que eu olhava na internet, tava lá um pessoal falando assim, olha, a V8 funciona de um jeito, a camada de C++ funciona de outro, o libuv é isso e aquilo. E eu colocava um artigo do lado do outro e falei assim, gente, isso aqui tá contraditório. Deixa eu ver no código-fonte. Quando eu fui pro código-fonte, eu descobri que não tinha nada a ver, que nenhum dos dois tava falando. Tinha uma coisa muito mais simples. Então, às vezes é aquela coisa de professor de faculdade antigo, né? Cara, ele vai falando coisa que ele não sabe só pra ele mostrar que ele é superior. Nada como falar com confiança, né? Então, pra mim, o estudo foi esse, cara. Vamos tirar as próprias conclusões com experimento, né? Vamos ouvir, mas vamos colocar na prática, vamos pesquisar se aquilo realmente existe, né? E isso vale pra mim também, cara. Ontem eu tava tendo uma discussão no LinkedIn lá, do pessoal falando sobre threads em Node. Falei assim, cara... LinkedIn! Quem discute no LinkedIn, cara? Depois, que aconteceu? Depois que caiu o Twitter, o pessoal foi pro LinkedIn discutir? Não, lá são as discussões que eu gosto, porque são discussões técnicas e discussões que geram aprendizado. Então eu viro e mexo, eu chego assim, cara, me prova que eu tô errado, porque eu estou disponível a falar que eu estou errado. Mas você me prove com fatos. Não vem com eu opino, eu imagino, não. Então, rolou essa discussão lá. Qual era o rolê que tá rolando? Um aluno que viu uma live minha, o nome da live era Desmistificando Node.js Single Thread. E aí eu mostro que, pô, o Node.js sempre teve threads, a gente tem pelo menos 4 threads ali pra trabalhar com o sistema operacional, coisas por baixo dos panos, e eles estavam falando que não dá. Eu falei, mas olha essa documentação, mas olha o libuv. E ele tava tipo um negacionista. Aí eu falei assim, cara, sabe, faz o seguinte... Eu estou aberto a você me dizer que eu estou errado. Então você faz o seguinte, me mostra links, me mostra fontes, porque eu já te mostrei o código-fonte, já te mostrei o meu experimento, e eu provei na prática que dá sim pra criar threads, porque não é o JavaScript, cara, é o que a gente tá criando no C++, então... Você tá falando de criar threads sem workers? Não, ele tá falando que é impossível criar as threads dentro do Node.js, basicamente. E eu aqui, cara, ó, worker threads, a gente consegue. Mas aí, na minha visão naive, é só você usar o worker. Exato, mas ele falou que essa biblioteca é mais ou menos uma mentira, que ela não cria thread coisa nenhuma, que ela roda dentro do event loop e trava o event loop. E, mano, você tá viajando a documentação aqui, cara. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, as discussões que rolam no LinkedIn, até pra você que tá escutando aí, tenta gerar esse tipo de discussão, porque muitas pessoas às vezes estão olhando, e aí a gente tem essa coisa de, cara, vamos ouvir seu ponto de vista, vamos trazer fatos, porque às vezes a gente vai aprendendo com aquilo, né? Às vezes eu também. Quando ele começou a rebater, eu falei, cara, será que eu tô errado? Aí eu comecei a pesquisar de novo, joga no Google, vai atrás. Então é bem legal, eu gosto bastante desse tipo. Acontece comigo isso direto, cara. Alguém chega pra mim e refuta com força. Falei, cara,
caraca, mano, será que eu tô falando merda? Você questiona a sua existência, né? Mas isso é bom, cara. Vou te falar, ter esse tipo de reação é bom, porque coloca o nosso pé no chão. Porque a gente pode estar falando merda, às vezes a gente esqueceu de uma coisa, ou às vezes Com certeza. o conhecimento que a gente tá é antigo e as coisas evoluem e a gente tá pra trás. E aí a gente aprende. Sim. E agradece, move on. E o que me irrita nessas conversas, e é por isso que eu não me engajo em nenhuma delas, geralmente o que eu faço quando eu engajo em algum desse tipo de conversa é quando tem código. Justo. E aí eu sei que eu consigo responder com código. Aí eu entro, escrevo o código e falo, olha, eu acho que eu faria assim, o que você acha? Sabe? Porque eu não gosto, eu já não brinco no Play já faz um tempo, porque eu não tenho paciência pra esse pessoal. E é legal, porque eu falo assim, né? Eu vim do C#, quando eu iniciei e tudo mais, e quando eu cheguei no JavaScript, eu falei, gente, que mato é esse, né, cara? Não tem padrão de projeto. Não tem Cara, código, é single file application pra tudo, né? Type, não tem nada. Nossa, eu falei assim, que zona. Então eu comecei a aplicar o meu conhecimento de C# dentro do JavaScript. A primeira crítica foi, pô, você tá transformando o JavaScript em Java? Eu falei, gente, eles aprenderam alguma coisa. Se eles estão aí até hoje, a gente tem algo pra aprender deles, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o JavaScript, ele pegou muita... como é que eu posso dizer? Ele cresceu muito em popularidade porque ele era fácil de você começar a fazer isso. Sim. Qualquer coisinha do zero. Mas assim, não escala se você não tiver nenhum tipo de guardrails. E assim, pra mim, eu tive muito problema pra aceitar o TypeScript no começo. Porque, tipo assim, eu tava... É mesmo assim, o cara tava, sei lá, 75 anos fazendo do mesmo jeito, né? Aí, de repente, veio o TypeScript, aí primeiro você não entende porque você sempre tá trabalhando com... Eu, por exemplo, eu sempre trabalho... Uhum. Não, exceto quando eu trabalhei com ActionScript, eu sempre trabalhei com linguagem dinâmica. Nossa, já entregou a idade, hein? Vixe! Ah, não. Só de tech eu tenho 20 anos, então já era. Oh, da hora. Back-end era só PHP que eu fazia. Então não tinha type, né? E pra mim foi difícil aceitar. Mas depois que eu comecei a ver um projeto maduro sendo feito, que aí, tipo assim, sabe o que me vendeu? É de você não ficar fazendo second guess do qual é o tipo do conteúdo que eu tô recebendo aqui. Quais são os fields que tá aqui. Só que agora eu vou dar uma de advogado do diabo, né? A gente entende que pra mim também uma das melhores coisas do TypeScript é o IntelliSense. São as recomendações que vão aparecendo. Recentemente a gente teve o GitHub Copilot, que é incrível pra te sugerir coisas, só que a maioria das coisas que ele tá fazendo é um IntelliSense, né, com estereótipos, né? Então, assim, pra mim, o erro não é da linguagem de programação. Por que raios o VS Code não consegue entender seu código, cara? É tão difícil assim? Por isso que eu usava o WebStorm. O WebStorm, ele fazia... o WebStorm, né? Ele fazia um IntelliSense de JavaScript bem feito. Bem feito, né? Tipo assim, mas na minha cabeça, o TypeScript, a vantagem dele não é nem o IntelliSense. Uhum. Tipo assim, eu tô dentro de uma unidade de código e eu não preciso olhar pra fora dessa unidade de código porque o TypeScript tá me dando tudo. Ó, legal. O que entra aqui é isso. Daqui pra dentro você se vira. Você fala, assim, eu acho que o que dá problema, na minha opinião, qual que é a treta do pessoal que não gosta de TypeScript? É que as pessoas se deparam com código ou de framework, que o código de framework o cara tem que fazer uma engenharia de tipo ali, de tal forma que ele não sabe quem vai usar, como é que vai usar. Então, a tipagem lá dentro é mega complexa. Você vai ter generics pra tudo quanto é lado, type referências, um monte de coisa. Mas no projeto que você tá usando, as pessoas estão é o segundo problema, que as pessoas tentam fazer a mesma coisa que os caras fazem no framework, ou ou Javeiro, que entra no código e tenta fazer igual Java. Java antigo, né? Que pelo que eu entendi com meus colegas que trabalham com Java, o Java hoje já não é mais assim também, tudo complexo. Tem bastante inferência de tipo. Exato. Nenhuma linguagem mais, né, cara? Estão todas as modernas ultimamente. Então, e é uma coisa que, tipo assim, na minha concepção, pode ter sido alguma outra linguagem que introduziu isso de uma maneira mais eficiente, mas eu acho que quem popularizou isso foi o TypeScript. Por conta da fricção que tinha das pessoas que usavam JavaScript. Por que eu tenho que tipar tudo? Não, você não tipa tudo. Se você quiser, tipa a entrada e a saída da sua função, ou tipa a entrada da sua função e a gente infere a saída, entendeu? Eu só faz inferência de tipo, ou se a inferência de tipo tá errado, você coloca aqui que tipo quer sair aqui e a gente guia daqui pra frente. Mas tem gente que quer tipar até o ponto e vírgula, entendeu? Aí que tá o problema. Aí eu entendo
a galera que reclama, né? Assim, ó, tem algumas coisas que... Primeiro, né? Eu sempre gosto de trazer curiosidades. Não sei se você sabia, mas o TypeScript foi criado... Ó, o Edu chegou aí. E aí... Aí, Edu, estamos falando sobre TypeScript. Senta aí, pega uma bebida aí e conversa com nós. Ó, Boa. galera que tá ouvindo a gente. Hoje até agora a gente tava conversando aqui, era meio que tipo um setup. Porque agora chega um momento, fala que eu te escuto. Em que o Edu vai pedir desculpa pro Eric. Porque os dois estavam brigados. Nossa, essa história, cara. Tem uma lore aqui que existia uma crença que o Edu e o Eric, um não gostava do outro. E aí eu não sei porquê, cara. Não, o Edu não gostava de mim não, cara. Nunca me chamou, não. Ó, tem 10 anos que roda esse podcast aí, hein? Assim, eu já tive umas festas de aniversário que o Edu falava mal de você. Você vê? Léo, corta isso. Não! Que isso? Eu nunca convidei ele pra fazer uma festa de aniversário meu, pra conversar, né? Já começou a me... Não, né? Você nunca foi no aniversário meu. Não fui, não. Eu não falei festa de aniversário sua. Eu falei que eu conversei com você em festas de aniversário. Entendi. Eu não convidaria o Will também, porque ele não dá cupom de desconto do Netflix pra gente. Então não é amigo, não. Eu acho justo, Eric. Eu acho justo também, viu, cara? De desconto do Netflix? Nem funcionário tem desconto. E quando ele vem no Brasil, tem que ficar implorando pra ele, vamos marcar o negócio, Noteback lá, sabe? É uma estrela, né? Tipo... Olha só. É sério mesmo? Essa lore que você quer deixar pro povo? Eu só queria deixar essa informação aí, né? Pra quem tava escutando achar que você tá falando real aí, né? Tá certo. Quem com ferro fere, será ferido. Então, ó, só voltando um pouquinho pra curiosidade, né? Eu tava comentando que sempre gosto de trazer curiosidades pra esse tipo de papo, né? Porque às vezes muita gente não sabe, mas uma coisa incrível sobre o TypeScript é que o TypeScript, na verdade, foi criado pra fazer o VS Code. É então, nada. Hoje eu não consigo ver. É muito doido isso, né, cara? Foi uma linguagem criada pra desenvolver o VS Code pela complexidade que ela teria lá. Então pegou o engenheiro que criou o C# e o Delphi, que pegou o time ferrado da Microsoft e montou. Só que assim, se você vê o intervalo entre o VS Code e as primeiras versões estáveis do TypeScript, são papo de 5, 6 anos. Então assim, já pensou o risco, cara? Vamos criar a linguagem. Putz, alguém já lançou uma linguagem melhor? Não vamos fazer, abandona esse projeto e vamos começar. Lembra do Dart, cara? O Dart foi meio que isso, né? Nossa. O Dart também. O Google tentou fazer um JavaScript 2.0 aí, deu na água, cara. Mas ele é usado ainda com Flutter, não? Eles fizeram... Não, mas não na web. Antigamente você rodava ele no Chrome, né? Eu não sabia. Aí, ou compilava no Chrome, alguma coisa assim. E aí deu na água, né, cara? Vixe. E esse é o meu medo, hoje em dia, desse browser wars. Que você tá tendo, assim, cada dia vai, tudo é Chrome, e aí você tem o Firefox morrendo, né? Eu acho que só eu e mais 5 pessoas usam Firefox. e o Safari... O Safari é o Safari. Só que, assim... Eu uso quando nada funciona, sei lá, alguma coisa não funciona especificamente em alguns browsers. Eu vou no Firefox, aí geralmente funciona. Assim. Caraca, eu sou exatamente o contrário. Eu uso o Firefox, aí quando o site não funciona no Firefox... Porque, assim, eu sou meio nerdola. Eu uso o Firefox com conteúdo bloqueado e third party isolation. Então, tipo assim, se você vai carregar uma fonte de um outro domínio, não carrega. Olha só. Entendeu? Aí, tipo assim, aí por conta disso tem algumas coisas que não funcionam. Às vezes eu vou fazer compra, na hora do checkout não funciona, porque o checkout usa coisa de terceiro, entendeu? Vixe. Eu faço de tudo pra não ser traqueado, mas é uma idiotice o que eu tô fazendo, não sei. Não, mas até falando sobre essa coisa dos navegadores modernos, né? O que a gente tá vendo, parece, né? O que tá rolando tá todo mundo falando assim, independente da linguagem de programação que você trabalhar, se você conseguir fazer com que ela gere pra você o WebAssembly, você vai conseguir executar dentro do navegador. Então eu tô vendo que esse ritmo da galera fala assim, vamos sair do JavaScript, não vamos sair, então você tem essa liberdade. Só que o problema do WebAssembly hoje é que o tempo dele sair ali do compilado pra ir pro JavaScript e voltar, pra muitas tarefas ainda não compensa, né? E aí acaba que fica difícil de chegar nessa... Assim, o WebAssembly, pra mim, as pessoas querem fazer o WebAssembly substituto do JavaScript, não vai rolar porque o WebAssembly, ele complementa o JavaScript, ele não faz o replacement do JavaScript. O WebAssembly não tem acesso a DOM, a não ser que você vai fazer um game que toda a engine do game tá dentro do WebAssembly, e aí você tem
o off-skin canvas, que você vai estar cuspindo todos os pixels lá e esses pixels estão sendo feito replace na main thread. Só se for assim. Caso contrário, cara, eu não vejo como. Mas tem muita coisa legal. Por exemplo, eu fui fazer um experimento, né, de processar vídeos no navegador. Aí, ó, Netflix, contrata nós, hein, mano, ó. Eu fui fazer isso foi, inclusive, a gente pode até puxar esse assunto depois, né? Foi uma das as polêmicas maiores em dev aí, porque... Por quê? Agora já não. Eu não quero saber do técnico, eu quero saber da polêmica. Bom, eu trabalho com treinamentos, né? E a gente precisa de coisas que chamam a atenção dos alunos pra galera querer estudar. Porque a gente tá competindo com blogueiro, com o pessoal falando besteira. Eu falei, quero ensinar coisa técnica. E eu falei assim, editar vídeos. Então fui ao WebAssembly, fui testar aqui e falei pro meu marketing. Falei, gente, achei uma forma da gente editar vídeos, comprimir, quebrar em diferentes trilhas dentro do navegador. Isso causaria uma economia absurda no site e tudo mais. Os caras, pô, você falou vídeo, cara? A gente poderia usar o contexto do maior site do mundo. Ah, me lembrei agora. Por isso que o nome do projeto era JS Hub. Aham. E aí, fiz assim, com as cores e tudo mais. Só que o mais engraçado é que nas thumbs a gente colocava as piadas de dev, né? Tipo, sei lá, diretor ferrando o desenvolvedor, PO botando na sexta-feira. Então, assim, gerou um barulho gigantesco. Eu fiz até um anúncio simulando como se fosse o site fazendo anúncio e tudo mais. Só que uma das coisas mais interessantes desse projeto é que teve um aluno que ele falou assim, Eric, eu gostei do projeto, gostei da ideia, eu entendi qual era o projeto, mas eu não posso estar aqui codificando, a minha família entrar aqui nas minhas costas e ver o que é, até eu explicar. Então, o que ele fez? Ele fez a versão religiosa do projeto. Ah, não! Ele fez azul e as capas eram pastores de igreja. Eu falei, genial. Ó, eu vou falar um bagulho pra você. Se ele tá fazendo esse trabalho e a família dele olha por trás e se assusta, quer dizer que a família também usa. Nossa! Isso era o que eu mais ria, cara. Que a gente... Enfim, a hipocrisia. A gente fez a propaganda, o início era uma música do Brasino, que é uma música que toca nesses sites, né? Que essas músicas de cassino tocam pra todo lado. E eu coloquei, a galera começou a comentar, nossa, se minha mãe ouve isso, se minha avó descobre, gente... Se a sua avó descobre, se a sua avó vê, quer dizer que ela sabe o que é, caramba. Mas assim, foi um projeto bem arriscado no meu lado, porque eu não compactuo com nada, eu tava querendo ensinar programação, algo divertido pra galera, e a gente precisava realmente de uma trigger, tanto que eu fui falar. Mas teve gente falando, eu vou te parar de seguir. Eu falei, então para, cara, porque você não entendeu a ideia, você não entendeu o contexto, né? Mas foi muito doido esse projeto. Pois é. E aí, qual que foi o projeto, né? A gente usou... No começo eu tava usando o WebAssembly, então eu peguei o FFmpeg, que é uma biblioteca que a gente usa pra editar vídeos, e aí eles geraram um binário em WebAssembly que você consegue rodar dentro do navegador. Só que essa biblioteca, da forma que ela foi portada, eu não conseguia trabalhar com vídeo sob demanda. Ou seja, editar um pedacinho dele, na medida que ele já saiu, eu já queria fazer o upload, não queria esperar tudo, porque imagina gigabytes de arquivos, a demora e o peso que seria no navegador. Então, no fim, eu usei um módulo interno do navegador chamado Webcodex, que é uma biblioteca excelente, que você consegue fazer toda essa edição, e quase ninguém conhece, eu nunca ouvi falar, tive que rodar o código-fonte do exemplo lá. Mas o Webcodec é o quê? O WebAPI? É o WebAPI e como que é o nome? É Standard JavaScript, né? Então todos os navegadores já implementam ele, porque no fim, todos os navegadores já fazem processamento de vídeo, então eles só expuseram essa API, mas eu achei incrível, eu falei, imagina a economia que o YouTube não teria de ter que ficar quebrando em 3 resoluções, né? Você poderia dar um desconto pro usuário final, vai demorar um pouquinho mais, mas pô, você não vai precisar pagar isso, fazer um CDN, não sei, dá muita abertura de projetos. Entendi. Legal. Mas assim, quando você tava falando do WebAssembly, tem uma outra coisa no WebAssembly que seria excelente, quer dizer, vai ser excelente quando virar standard. Não sei se o pessoal que tá acompanhando o trabalho do 339, eu tava no 339, agora minha empresa não trabalha mais lá, então não tô mais lá, né? Mas de vez em quando eu fico de olho no que eles estão fazendo. E tem uma coisa que eu tava muito empolgado, que eu acho que foi pra Stage 2 agora na última reunião deles, que é um negócio chamado Structs e Shared Structs. Algumas linguagens de programação têm structs. O C usa structs bastante e o Rust também usa, né? E o que é o structs? É tipo assim, você tem um formato fixo de memória para inserção de dados.
Porque o que acontece hoje em dia? Quando você vai fazer as coisas no WebAssembly, por exemplo, você tem a sua thread do JavaScript, você tem a sua thread do WebAssembly. Para qualquer coisa que você precisa de trafegar informação para frente e para trás, você tem que fazer o dump num espaço contíguo de memória, que é o byte array, e aí você é um shared memory, né? E aí você faz a cópia, ou você faz um shared memory e você faz um lock, né? Então o lock tá com uma thread, depois o lock tá com a outra. O problema disso é que toda vez que você passa para trás e para frente, você tem que fazer deserialize para colocar em bytes na memória. E o outro lado tem que saber como serializar o que você deserializou. Exato. Então esse é o penalty que você paga de performance. Então o que você tá fazendo off-thread tem que valer muito a pena. E a mesma coisa funciona para, por exemplo, worker, por exemplo. Né? Uhum. Quando você tem um worker, você vai fazer delegar. Por isso, assim, por mais que a gente tenha worker hoje em dia, muita gente não usa, porque os problemas que a gente tem na web não compensa você paralisar um worker, porque esse preço que você paga, não se paga. Com structs, talvez isso melhore. Por quê? Porque o structs por si só, você já fala assim, ó, esse espaço de memória daqui até aqui é string, daqui, não sei o quê, e você faz isso programaticamente. Então, os dois lados já vão saber, porque os dois lados vão estar usando a mesma struct. Então, aí você tem uma classe que opera em cima do struct no JavaScript e uma classe que opera em cima do struct na linguagem que você tem do outro lado. E isso abre... esse é um aspecto. O outro aspecto é que você cria o shared struct, que aí sim, os dois lados vão estar conversando a mesma linguagem, assim, no dado. E aí esse problema de serialização e deserialização diminui drasticamente. Por exemplo, a Microsoft e o Google fizeram um teste. A Microsoft numa versão interna de Excel e o Google numa ferramenta interna deles. Eles conseguiram um aumento de performance de 40% a 55%. Cara. Nossa! É absurdo, bizarro. Assim, absurdo. Só de fazer isso. Então imagina quando isso estiver disponível. Por exemplo, os caras fizeram um port agora do Photoshop pra web, usando o WebAssembly. Uhum. Imagina o quão rápido isso não vai ficar com o Shared Structs, entendeu? Isso é um negócio legal que vai ficar pro futuro, né? E até puxando isso, né? Muita gente... Na verdade, assim, a gente que tá em projeto open source, a gente começa a olhar o que o pessoal tá fazendo, né? E eu vi uma discussão muito legal que explodiu a cabeça, assim. Foi, por exemplo, hoje uma das coisas que são mais pesadas pro back-end, que a gente não se liga, que parece tão trivial, é o parse de URL. Você entender o caminho, você entender que tem uma query string, mapear todas aquelas tags que vem nessa URL. No Node.js hoje, a gente usa a camada de C++, né, que os padrões da web a gente usa lá também. Só que aí a gente teve essa ideia, cara, vamos portar para WebAssembly, porque isso é uma tarefa de CPU, né? Não é uma tarefa assíncrona, né? A gente tem que olhar uma string gigante e sair cortando ela e mapeando os dados. E aí nos benchmarks, o WebAssembly foi mais devagar do que o próprio JavaScript. Justamente por esse papo de, putz, converte um dado aqui, converte para o outro mundo, né? O mundo do WebAssembly, depois você converte de volta e não compensou. Compensou mais fazer um outro módulo em C++ com algoritmo mais performático do que fazer isso. Então, e volta de novo com aquilo que a gente tá falando lá no início. Não adianta a gente ficar reverberando o que a gente ouve das pessoas que a gente curte, que a gente segue. A gente tem que sentar a mão lá e ver o que funciona e o que não funciona. Porque se a gente só reverbera, a gente não evolui, né, cara? Muito doido. Vou fazer o resumo do que você falou. Não seja uma gralha. Hashtag, não seja uma gralha. A gralha foi um termo que eu conheço um pouco antes de sentar, Edu. Que é, tipo assim, o camarada que escuta o guru falar um negócio e, sem pensar, começa a reverberar. Isso é muito comum, né, cara? E sabe, até vocês estavam falando aqui do esquema todo de memória que sempre foi criticado, né, do JavaScript, né? Tipo, eu tive várias discussões já de, por que a gente tá usando Node aqui? Tem leak de memória, né? Aquele clássico. Não, sempre tem leak de memória. Eu falei, cara, memory leak é um negócio que toda linguagem tem, assim, né? Tipo, não é exclusivo. O ponto é você fazer profiling pra saber, né? Tipo, aonde que tá vazando, onde que você tá alocando memória e não tá usando. Então, esse lance do struct que você tá falando pra mim é isso também, né? Pra você começar lá no baixo nível, começar a discutir como que você usa a estrutura de dados ali, né? E como que você faz a alocação, eu ia falar alocamento, essa alocação de memória dentro usando um design pré-definido, assim, né, de uso da memória. E até para você usar determinados formatos do que você falou do shared struct, para você também evitar não só o lance da leitura e escrita, né, de ambos, de diferentes... De uma camada para outra. Isso. É mais você dizer para aquele espaço de memória que aquele
aquele tipo tá sendo armazenado. Porque esse é um ponto também, né, na discussão que a gente sempre fala assim, não, esse é o tipo de estrutura que eu vou usar aqui, quanto espaço que eu vou... Então você otimiza num nível, bem baixo nível da coisa, né? Então, é muito interessante, cara. Eu não sabia que tinha essa discussão rolando no JavaScript. Não, eu vi, assim, os cara, o cara teve uma apresentação, que o nome dele acho que é Shun, que ele é do Google. Ele fez uma apresentação de 30 minutos explicando o problema da string no Shared Structs. Como string é difícil pra você... Porque Shared Structs é um espaço fixo de memória, né, cara? Então, como é que... Sei lá, vamos dizer que você tem um array de string. Olha só o tamanho do problema. Que é o array do JavaScript, ele não se comporta como array em baixo nível. Ele meio que se comporta meio como array, meio como lista, depende da implementação, entendeu? Depende do tamanho do array, ele é um array. Depende do tamanho do array, ele é mais uma lista, entendeu? Então, cara... E assim, quando você vai trabalhar com structs, tem que ser um espaço contíguo de memória. Então, tem muitas coisas que você tem dado. Eu acho legal, porque assim, o JavaScript, ele chegou num espaço tão ubíquo que ele ajuda várias coisas, mas assim, agora chegou o momento que as pessoas precisam voltar para a fundação para deixar com que ele seja comparável às outras linguagens no nível de performance, né? E eu acho que tem muita coisa boa sendo feita. Inclusive, tem uma discussão... Eric, eu acho que eu vou te chamar de novo quando o Léo Bartlett estiver aqui, que a gente vai... Quando o Léo chegar... Que a gente quer fazer uma discussão sobre a polêmica da sua última reunião do TC89. Eu quero que você esteja perto para discutir com a gente. Eu não vou falar aqui o que é, porque eu não quero dar spoiler nem queimar pauta. Pra trazer a galera. Que o Edu tá olhando comigo, pra mim aqui agora. Eu sou o fiscal da pauta aqui, porque senão, cara, deixar ele falar todos os assuntos possíveis em um podcast só. E, porra, cara, segura aí o tema pra gente fazer vários, né? Senão acabou as pautas. Pra minha defesa, o último podcast não queimei pauta. Eu digo de passagem. Não, eu digo mais. A gente ia falar sobre um assunto, a gente nem usou esse assunto, ou seja, a gente ainda pode gravar de novo pra falar sobre o assunto que a gente ia falar, tá vendo? Tô orgulhoso, cara. Pauta menos um. Mas a gente tava falando, né, aquela coisa que você falou assim, putz, o pessoal reclama do JavaScript, vazamento de memória e tudo mais. E hoje uma das minhas missões, não só missão, né, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer, até no meu canal hoje, é quando alguém faz esse desafio. Isso é impossível de fazer com JavaScript. E eu falo, vamos tentar então. Então, um dos vídeos que eu fiz lá era processando, acho que era 10 GB de JSON no front-end, sem qualquer back-end por cima. Por baixo, né? E aí, mostrei a galera, mano, dá pra fazer isso. Falei, gente, hoje, na minha opinião, se você quer usar JavaScript, você quer usar PHP, cara, qualquer linguagem de programação vai resolver o problema. Qual foi a sua solução? Agora eu fiquei curioso. Foi WebWorkers. WebWorkers e WebStreams. Ah, tá. Então, quando você clica no upload, à medida que eu tô lendo... E, nossa, eu fiz um negócio um pouco mais difícil ainda, que era ele em CSV, eu parsei ele pra JSON e ainda implementei um filtro que você rodava o arquivo inteiro pra poder trazer o dado sem travar nada. Então, foi bem legal pra mostrar esse tipo de coisa. Então, hoje, muita coisa que eu vou mostrar no meu canal, eu vou falando isso, cara, JavaScript dá pra fazer. É porque você é um fã de JavaScript. Não, cara. Pra mim, o JavaScript tá longe de ser a melhor linguagem. Mas pra mim, é igual o inglês. Pra mim é. Eu ganho dinheiro com ela, é a melhor linguagem. É isso, né? Paga os boletos. A linguagem que paga todas as minhas contas, pô. Mas eu vejo o JavaScript hoje como o inglês. O inglês, pra mim, é uma linguagem acessível, né? Tem muito menos regras do que outras linguagens. Os erros, eles não são tão visíveis como em português, espanhol, francês. Eu fui fazer intercâmbio na Colômbia, né? Pra aprender espanhol. E assim, eu cheguei no mesmo nível que eu tinha saído lá do intercâmbio em inglês E assim, nos mesmos conteúdos, né? Cheguei nas mesmas regras. Lá no inglês, eu tava no nível C1 e aqui no espanhol eu tava no nível B1. Porque tem muito mais regras, muito mais vocabulário pra pegar. Então assim, não é porque é acessível que é ruim, mas é pra trazer um pouco as pessoas também. Acho que hoje em dia ninguém quer mais ficar fazendo loop em C++, vendo só console.log funcionando. A gente quer ver a aplicação funcionando, né, cara? A gente quer chegar na sexta-feira, tá entregue, a gente fala assim, pô, funcionou, tô ganhando dinheiro e vamos pra cima. Agora você tá... a sua consultoria tá mais focada em performance de JavaScript, né? Uhum. Eu queria que você desse uns 5 minutos aí explicando assim, quais são os maiores problemas. Quais são os problemas mais clássicos que você vê nas consultorias que você faz, assim? Deixa eu explicar um pouquinho, né?
Eu quero que você conte causos pra gente, pra o pessoal entender aí quais são os problemas que acontecem. Legal. Bom, ó, acho que eu tô tocando academia aí de programação já tem uns 5 anos, né? E aí dentro desses períodos dá aquele síndrome do impostor e eu falo assim, mano, acho que eu deveria voltar pro mercado, pegar uns projetos, ver se eu ainda sou digno. E aí, recentemente, eu falei assim, cara, vou voltar e comecei a pegar alguns clientes se preparando pra Black Friday, por exemplo. Então, assim, chega na Black Friday e fala assim, eu preciso saber se meu sistema não vai cair. Então, acho que isso é a primeira coisa. Então, me entrega um relatório de quantos usuários concorrentes a minha aplicação tá aguentando. Então, eu vou lá, rodo um teste de carga, tiro os insights, entrego pro cliente e próximo. Aí, tem outro tipo de problema que é, cara, eu quero resolver esses problemas de performance porque hoje tá pegando fogo. Então, o que eu posso fazer? Aí, eu vou lá, faço análise estática do código, então rodo ferramentas lá como Clinic.js, que é uma ferramenta incrível para fazer esse tipo de coisa. Também analiso o APM, então vejo lá o tempo de resposta. Geralmente, eu tento atuar no que entrega mais valor pro cliente. O que é APM? O que é APM, mano? Tô falando sigla e não explico, pô, que professor aí. APM é o Application Performance Management, né? Uma ferramenta que a gente coloca lá, que ela fica monitorando a sua aplicação para saber qual está sendo o tempo de resposta das suas rotas, quais funções estão demorando mais tempo, qual a requisição de banco de dados está levando mais tempo, que aí você consegue entender o que está acontecendo ao longo do tempo no seu projeto e você gera listas do que resolver. Então, se o cliente já tem esse tipo de ferramenta, para mim fica mais fácil de falar assim, olha, o carrinho de compras é a coisa mais crítica para o cliente. Se a listagem não tá atualizada, pode dar um erro lá às vezes que tá tudo certo, mas se o checkout não funcionar bem, vai perder venda, vai perder grana. Então, a gente começa a analisar esse tipo de coisa. Então, faz análise estática, conversa com o cliente também para poder entender. Só que assim, eu vou te falar que você vai para uma área de programação e vai para outra, o problema mais comum é o que a gente sempre ouve, pessoas. Então, assim, já teve caso de eu... Conte-me mais sobre isso, que agora eu fiquei curioso. Nossa, cara, assim, performance, eu costumo ver que ninguém te chama quando o sistema tá funcionando bem. Geralmente tá tudo pegando fogo. Então, assim, Eric, chegamos no nível aqui, cara, que tá demorando 30 segundos pra finalizar uma compra, né? Tá o loading lá, e aí você vai ver, tipo assim, os caras injetando dado na requisição, entre uma requisição e outra, travando tudo. Só que, eu falo, beleza, cara, me explica aí. Aí chega alguém com a cara desesperada na sala, caiu produção. Aí eu já vou ali, já volto. Aí ele vai, e aí 1 hora, 2 horas depois ele volta, mano, caiu o negócio ali, precisei resolver, mas agora vamos continuar. Eu falei, beleza. Passa 20 minutos, caiu de novo. Então, assim, pra vocês até que estão escutando aí, cara, não deixa chegar nesse ponto de tá tudo pegando fogo pra você tentar apagar o incêndio, cara. Tem que ter um movimento de pelo menos 1 semana ali, a gente revisar os pacotes, se estão atualizados, se tem vulnerabilidade, analisar esses APMs. Então, assim, aqui na minha empresa hoje eu tenho um monte de sistema de alerta, mas às vezes eu, assim, cara, não tá dando problema, eu nem olho. Aí hoje eu tive a ideia, falei, deixa eu olhar lá. E eu descobri que tinha um pacote que tava vazando memória também, tava topando o CPU. Eu só atualizei ele e já consigo resolver. Então, acho que esse é o maior problema que eu vejo de todo momento. Ou, às vezes, também, são problemas diferentes, né? Às vezes a gente vem com... tem um serviço, assim, que eu gosto de fazer bastante, que o cliente me chama e ele fala assim, Eric, eu quero saber se a minha estratégia está certa. Então, a gente tá planejando fazer esse crescimento e eu quero saber se está certo. E aí, eu sempre tenho a humildade de, cara, eu não sou melhor que ninguém. Então, eu falo assim, vamos pôr todo mundo na call e eu quero ouvir dos devs o que os devs pensaram de solução. E às vezes a solução que eu vou dar é exatamente a que os devs já pensaram, só que eles precisam de uma opinião de terceiros. Já aconteceu de eu estar lá falando com o cliente, Santo de casa, né? Aí eu vejo os devs assim, ó, balançando a cabeça, tipo, eu falei isso, mas ninguém me ouviu. É o famoso santo de casa não faz milagre, né, cara? Exato. É horrível isso aí. Você tem alguém que tem as ideias. Você tem alguém dentro da sua casa, você já pagou, tem as ideias, você não acredita, você paga mais pro outro pra falar, não, o cara tá certo. É bizarro isso, né, cara? Assim... É muito comum, né? Não, e aí tem outros problemas também, né? Por exemplo, agora eu tô um pouquinho mais velho, né? Tô começando a ficar com a barba branca, igual os caras aqui da live. Bem-vindo, bem-vindo. Mas tô um pouquinho longe ainda, né? Mas no começo... Mas no começo eu não tinha nada. Então, assim, eu comecei a fazer consultoria de software, acho que com uns 25 anos, 23 anos, por aí. E a sua carreira foi, a sua carreira foi, na maior parte, guiada por consultoria, né? Posso dizer que sim,
Na verdade, assim, não foi meio que um caminho que eu escolhi. Foi meio que eu tava produzindo conteúdo, vendo pacotes da galera de performance e tudo mais. Falei, deixa eu rodar uns testes aqui. E aí eu, eventualmente, aplicava na minha empresa e publicava no LinkedIn. Ah, entendi. Aí os caras, porra, a gente tá com um problema parecido. E aí o pessoal me chamava no LinkedIn. Mas eu trabalhei como desenvolvedor mesmo, dentro de empresa, acho que uns 8 anos da minha vida, mais ou menos. Entendi. 8 anos? Não. Acho que uns 5 anos da minha vida, mais ou menos. Como é que foi como é que foi o seu processo de criação da sua marca pessoal? Porque, assim, uma coisa é você ver uma pessoa, por exemplo, falando sobre performance, e outra coisa é você conhecer alguém que já tem um peso na fala, que já criou uma marca, que quando fala... Esse exemplo que você deu, que você falou que um cara lá dentro tá falando, mas o cara quis pagar você pra você falar a mesma coisa que o cara falou lá dentro, entendeu? Como é que foi a sua construção? Que, assim, tem muita gente que deve estar ouvindo a gente, que às vezes até tem um conhecimento, mas não tem estratégia, assim, não sabe como... E, assim, por que eu tô fazendo essa pergunta pra você? Teve um dia desses aí, não sei porquê, eu acabei assistindo uma live sua, que você tava falando sobre especialista. Legal. Não sei porquê. Olha que filho da mãe. Ai, não tava dando nada aqui. Vou ver esse cara aí. Você viu, Eric? Depois, ó, você fica, ó, tá vendo? Vocês estavam aqui falando... Você viu? Por isso que eles não me chamaram antes, olha só. Era o William que não queria, cara, tá vendo, ó? Eu tô respirando fundo enquanto vocês estão me zoando. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu não sou de parar pra ficar assistindo live de código, entendeu? E aí, não sei porquê, eu fiquei parado pra ouvir você falar. Eu acho que você me fisgou quando você começou a live, falando assim, você sabe o que é especialista de JavaScript? Eu falei, deixa eu ver o que esse cara tem pra falar. E assim, mas o legal, o que chamou minha atenção naquela época, foi quando você tava falando sobre criação de marca, pra como o que pegou minha atenção foi o que você falou sobre se escalar, porque quando você tá trabalhando com uma empresa, você só tem o seu tempo, você tem que se escalar pra você ganhar mais, em vez de ficar chorando pra pedir aumento, ladder game e por aí vai. Justo. E aí, me pegou nisso. Assim, é lógico que eu não assisti a live inteira, porque eu tava no meio de um compilador e outro. Não, tá tudo bem. Mas eu assisti toda essa sua parte aí. Legal. O que eu queria perguntar pra você era exatamente isso, assim, como é que foi o seu processo da criação da sua marca, tipo assim, de um desenvolvedor que era curioso e que tinha o conhecimento, mas que as pessoas não sabiam que você sabia, até ser essa pessoa que você é hoje, que as empresas vão até você pra pedir consultoria. Legal, cara. Ó, só pra galera que tá ouvindo aí, essa live é uma live que eu tava falando sobre o que faz um consultor de software. Tá lá no canal também, tem vários insights pra ir um pouco mais a fundo. Qual que é o seu canal? O meu canal é Eric Wendel Treinamentos, tá lá também. Só jogar Eric Wendel no YouTube aí que vai achar também. Mas eu vou falar assim que até brincadeira que as pessoas falam às vezes, né? Cara, você conquistou o seu sonho? Eu fico assim, cara, eu nem sabia que eu poderia conquistar isso. Muita coisa não foi meio que assim, proatividade. Por exemplo, eu comecei na comunidade .NET Coders e o pessoal ensinava programação de graça e ele falava assim, olha, isso aqui não é de graça, você vai voltar na próxima semana e você vai pegar o que você aprendeu, você vai estudar essa semana e ensinar para outras pessoas. Era a pirâmide do bem, né? E aí eu falei assim, pô, que incrível isso aqui, cara. Só que a gente tinha uma comunidade, era um grupo um evento no Facebook, essa comunidade, que o pessoal se reunia lá. Só que era um evento pra 40 pessoas, 30 pessoas. Eu falei, gente, o mundo precisa descobrir isso. E eu comecei a ser proativo. Então eu falei assim, gente, vamos escrever blog post sobre o que a gente tá fazendo aqui e tudo mais. E eu comecei a escrever. E aí comecei a ser convidado pra palestrar no evento, né? Na verdade, não convidado pra palestrar, né? Tava aprendendo de graça, eu voltava e queria ensinar. E aquela época, a gente tinha um pouco daquela a pessoa boa do ciclo social, é aquela que aprendia um conceito novo e vinha e ensinava, né? Então, naquela época, acho que o que estourou era o PhoneGap. A gente tá falando de 2015, mais ou menos. E aí veio um amigo meu e ele tava nesse grupinho também, iniciando, e ele pegou o PhoneGap. Eu falei, filho da mãe, eu preciso pegar um negócio que ninguém sabe, porque eu preciso falar disso. E aí tinha o Node.js. E eu falei, pô, Node.js, né? E tem até uma história paralela, né? Porque eu era do C# essa época, e aí eu queria virar Microsoft MVP, que era o maior reconhecimento para quem produzia conteúdo, de código e tudo mais, especialistas, reconhecido pela Microsoft. Só que eu olhava os especialistas que tinham de C# e falei, cara, nunca vou bater esses caras. Olha o nível da galera que tá no C#. E aí eu vi o Node, olhei que a Microsoft também tava investindo no Node, eu falei, cara, eu acho que isso aí pode ser uma alternativa legal e pode ser algo pra eu de repente, mostrar pros meus amigos do treinamento aqui que eu aprendi alguma coisa que eles não sabem, pra eu poder ensinar também. E aí eu comecei a ver esse valor de ser a referência técnica.
você tentar pegar algo nichado e você falar bastante sobre isso, as pessoas começam a te lembrar por isso. Então, em algum momento, a galera começou a chegar e falar assim, pô, você é o Eric do Node, né? Ah, que legal. Aí chegava no cara lá, você é o cara do PhoneGap. Então, esse tipo de coisa pra mim foi me dando aquele combustível. Então, de 2015, né, nessa época que a gente fazia muita coisa... Não, 2015 eu já tava... Acho que 2013. De 2013 a, sei lá, 2018... eu nunca ganhei um centavo fazendo palestra, fazendo treinamento. Sempre fiz de graça, tudo. E aí, só que eu sempre tive esse pensamento assim, putz, sai uma tecnologia nova, eu quero escrever sobre, porque isso vai me fazer pesquisar, e eu vou pesquisar tanto porque as pessoas vão fazer perguntas pra mim e tudo mais. Então eu falei assim, putz, melhor coisa pra eu poder aprender. Então, nessa fase, eu vou até falar uma coisa pra vocês que eu não recomendo. Gente, se vocês estão começando a carreira agora, não ouça isso. Isso funcionou pra mim, mas pode não funcionar pra todo mundo. Eu passava 3 meses no emprego, eu ficava entediado e eu mudava de emprego. Então, chegava lá e falava assim, cara, não tenho nada mais pra aprender aqui, os caras são muito enrolados, e eu trocava. Então, por conta da comunidade, ter essa proximidade com essas pessoas, a galera falou, mano, vem pro meu trampo aqui. Posso te falar um bagulho pra você? Aham. Eu acho que isso não é um problema seu. Eu acho que isso é uma característica do tipo de empresa que a gente tem no Brasil. Justo, concordo. Eu acho que é o seguinte, eu tô tentando não cagar a regra aqui. Se eu cagar, me perdoe. Mas é o seguinte, vamos dizer assim, quando você joga bem, você joga bem futebol, joga bem pra caramba, e você tá um time de perneta, dá uma ansiedade. Porque, tipo assim, você tá esperando que o cara faça um bagulho, o cara faz outro. Nossa. Você tá esperando que o técnico vai dar uma informação, o cara dá outra. Você acha que o time tem que, pra ganhar o jogo, o time tem que fazer tal coisa, o time faz outra. Isso te gera uma ansiedade. Eu não gosto da pessoa, assim, mas isso aí não dá pra gente saber numa entrevista, não dá pra gente saber lendo um currículo. Mas assim, em linhas gerais, eu não gosto de pessoas que trocam de emprego pra fazer grind de dinheiro. Justo. Mas assim, eu entendo que faz parte do jogo. Uhum. Eu não rejeitaria uma pessoa por conta disso. Mas tem muita gente que troca de emprego e troca muito rápido. Isso aconteceu comigo, graças a Deus, aconteceu uma vez só. De eu sair rápido de um trampo. Então eu fui muito sortudo na minha carreira. Ou eu fui burro o suficiente, ou eu era medíocre o suficiente pra estar feliz na situação que eu tava. Mas geralmente quando você tem aquelas pessoas que... E eu já tive uma dessas na minha carreira, que eu já me deparei, que são pessoas que são brilhantes. E aí uma pessoa que é brilhante num lugar medíocre, ela vai sentir... assim, isso é uma observação empírica minha. Ela vai se sentir muito mais ansiosa ou mais estressada do que uma pessoa medíocre no meio de um monte de gente brilhante. Porque a pessoa que é medíocre no meio de pessoas brilhantes, ela se sente pressionada, mas se ela aguentar, em pouco tempo ela vai estar no nível dos brilhantes. A pessoa que é brilhante e tá no meio dos medíocres, eu não tô falando que esse é o seu caso, mas o que você falou é que você falou assim, eu não aconselho as pessoas, mas assim, vai ter gente que vai citar, cara, os caras tão, mano, eu já li aqui, igual o cara lá que falou pra empresa que o problema tá nesse, os caras teve que contratar, então gera uma ansiedade, do tipo, cara, eu vou ter que carregar esses caras, entendeu? É o jogador que carrega o time inteiro, entendeu? E olha o que acontece nesse tipo de coisa, igual eu falei, eu tava pulando de emprego, eventualmente eu tava dobrando de salário também, mas eu não tava preocupado com dinheiro naquela época. Eu tava preocupado em pagar as contas, claro. E outra, e é uma coisa que eu vivo falando aqui, e toda vez que esse assunto aparecer, eu vou continuar falando pra que fique bem claro. Se você tá fazendo isso por causa do dinheiro, é o jogo, irmão. É o jogo. Porque o pessoal fala de eficiência e eficácia sempre do ponto de vista do empregador. Justo. Não tô militando aqui, hein? Não sou militante. Mas a gente tem que jogar o jogo. Mas tá certo, né? O bagulho funciona dos dois lados. O quanto de dinheiro que você faz pelo esforço que você... É eficiência do seu lado também. Ó, se alguém for ver essa live que a gente mencionou aqui, vai ouvir eu militando, falando isso. A gente tem que parar de ser bobo. A gente tem que parar de ficar fazendo dinheiro pros outros. A gente às vezes tem a ideia, às vezes a gente que desenvolve o projeto, contrata a gente, faz entrevista, aí a gente sai da empresa,
sem nada, com a mão na frente e outra atrás. E às vezes o dono do projeto nem sabe o que você fez, nem conhece o projeto que você fez, mas tá levando a grana, né? Então, é o que eu brinco bastante, gente. Tipo, o poder às vezes tá na nossa mão, né, cara? E a gente não se liga disso, né? Enquanto a troca for justa... Sim, exato. Enquanto a troca for justa, segue o jogo, mas vai ter um momento que a troca não vai ser justa, né? Não, até puxando um pouquinho da linha que você tava comentando, né? Tipo, de você trabalhar com as pessoas que elas não estão, às vezes, no mesmo nível de ambição de querer aprender as coisas. No começo, eu era tirado, assim, de nerd, porque... Nerd, assim, no ponto muito, muito negativo. Cara, você não tem vida, porque eu realmente, nos meus primeiros anos, eu perdi namorada, perdi os amigos, e eu me fechei, porque eu falei, eu quero aprender isso, porque isso vai mudar minha vida. Tipo, meus pais ganhavam R$2.000, minha mãe ganhava R$1.000, e, cara, os trampos que eu comecei a pegar R$3.000, R$6.000, meus pais acharam que eu tava vendendo droga. Então, eu falei assim, cara, tem uma possibilidade, mas eu preciso me dedicar. E aí eu ia pros eventos e falei, e aí, gente, o que vocês estão estudando? Ele, que estudar o quê, mano? Eu vou ficar trabalhando, não sou pago pra estudar depois do horário, não. Então tá. E eu ficava, tipo, acumulando aquele conhecimento e não tinha ninguém pra trocar ideia. E é exatamente o que você falou. Eu queria trabalhar em times que eu fosse pior, porque isso ia me alavancar o máximo pra cima pra poder fazer. Então, passei por várias empresas, cara. Eu nunca fui, tipo, tô sempre aprendendo muita coisa. Até hoje eu aprendo todo dia alguma coisa nova. E essa sensação de competição de, você manja mais que eu, então eu vou virar à noite estudar uma coisa nova pra te falar amanhã que você não sabe. Nada como se sentir burro, né, cara? Exato, cara. Que dá uma chacoalhada em você também, né? Acho que é o que você falou, coloca o seu pé no chão, pra você saber o nível que você tá. Tem uma discussão também nesse assunto que, assim, normalmente, né, as empresas, elas olham muito essa questão do tempo que você ficou em cada lugar como se fosse um risco, né, do tipo, acho que esse é o ponto que o Will tava trazendo, né, de, putz, essa pessoa aqui ficou 4 meses num lugar e tal. Assim, eu passei por um lugar também que eu fiquei, tipo, sei lá, menos de um ano. E aí a galera já tem essa visão, assim, sabe? Tipo, nossa, peraí, mas... E, cara, eu concordo muito com vocês, assim, eu acho que o principal ponto que eu acho que às vezes a gente perdeu um pouco nesses últimos... Talvez a última década aqui na nossa área, mas eu acho que no trabalho em si, aqui no Brasil, assim, né? A gente foi muito numa pegada mais americanizada do trabalho, né? Que você tinha que trabalhar em excesso pra você... Né? Isso, não tô falando que todo mundo faz isso lá, mas isso vem, né? Desse sonho americano, Mas isso é engraçadíssimo, Edu. E é muito bom que você botou nesse ponto aqui, que eu acho isso engraçadíssimo. O americano médio tá cagando pra essa conversa, mano. Talvez agora, não, Will? O cara quer fazer a maior quantidade de dinheiro com a menor quantidade de esforço. Cara, tem isso é um cohort bem pequeno. Vai por mim. Que é a pessoa que quer otimizar tudo. Mas talvez a nossa área, eu digo assim... Que inclusive pega a comida do trabalho pra levar pra casa pra não gastar dinheiro com comida. Ah, sim. Mas eu digo assim, talvez a nossa área, assim, posso estar errado também, né? E você tem muito mais experiência nos Estados Unidos do que eu, assim. Eu não tenho nenhuma, na verdade, né? Só tô cagando regra. Mas assim, as pessoas que eu conheço que trabalharam talvez ou Europa ou Estados Unidos, falam muito sobre isso, né? Sobre a questão da forma de lidar com o trabalho ser muito diferente. E aí, se você quiser sentar a mão assim para trabalhar até altas horas, você pode, em alguns lugares, né? Em alguns lugares é valorizado, em outros... e na Europa já não é um padrão, assim, do tipo, cara, você pode ser meio que levado de uma forma até errada, assim, do tipo, cara, o que você tá fazendo, sabe? Tipo... Exato. Baixa produtividade. Na Europa é meio assim, o pessoal fala assim, cara, que tipo de cultura escrota você tá querendo inserir aqui nessa empresa? As pessoas te jogam nesse nível, assim, sabe? Sim. Isso é bem verdade mesmo. Então, no evento que a gente foi lá, né, o Eric também tava lá sábado no CodeCon Select, a gente tava discutindo com um dinamarquês que apareceu lá e tal, acho que era um dos patrocinadores também, né, aí ele entrou com a gente no... Exatamente. Aí a gente comentando e tal, ele falando isso, assim, cara, muito estranho isso aqui no Brasil tal, né, essa forma, porque pra gente lá, né, ele é de Copenhague, né, ele falou pra gente, putz, aqui é muito ruim uma pessoa trabalhando com burnout, ela não ter um hobby fora do trabalho, ela não cuidar da família dela fora aqui do trabalho. Pra gente é estranho, porque com certeza ela não vai entregar o seu melhor aqui, sabe? Ela não vai estar trabalhando de uma forma tranquila e com a mente descansada. Então, pra gente, culturalmente, isso não faz sentido. Então, e aí, de novo, aí eu entro nessa coisa que vocês estão falando, que pra mim, eu sempre faço esse exercício antes de mudar
pra alguma empresa, assim, eu decidi se eu vou ou não, de colocar alguns pilares que eu dou uma nota, assim, sabe? Tipo, de 1 a 5, assim. Isso aqui é muito baixo ou muito acima. Então, por exemplo, capacidade de aprendizado, né? Ou espaço para crescimento, impacto do meu trabalho, visibilidade, etc. Eu vou colocando alguns pilares, eu vou tentando classificar onde eu estou e no lugar que eu tô conversando, sabe? Então, eu acho que você tá falando, Eric, é isso, assim, cara, pô, não tô aprendendo aqui, isso aqui pra mim é muito importante, isso aqui é muito caro, isso aqui me motiva, então aqui eu não estou conseguindo, é simples assim. As empresas, quando elas vão tomar decisões de desligamento em massa, por exemplo, como rolou agora, elas foram frias o suficiente para usar diversos fatores para tomar essa decisão. E é o jogo, é que nem o William falou, o jogo é esse, cara, né? E a brincadeira também, né? Mas só uma coisa também pra clarificar, né? Nessa fase que eu tava trabalhando pra eles, eu tava estudando fora do meu fora do trampo e tudo mais. Só que aquela brincadeira, meu pai fala sempre isso, né? Como que é o maior prego é o primeiro, não, o prego que se destaca é o primeiro a tomar martelada. Essa frase é antiga, né? Eu já ouvi também. Inclusive tem ela em inglês também. E aí o que acontecia? Eu chegava nessa, vamos entregar, vamos fazer as coisas. E chegou num ponto, assim, não só eu, mas as empresas começaram a abusar um pouco disso. Então eu já trabalhei já virei 2 dias seguidos, dormi embaixo da mesa e não ganhava hora extra. Não era só eu, era meu time inteiro. Eventualmente eu falei assim, gente, eu não vou trabalhar domingo, que eu tenho que terminar o meu TCC da faculdade na época. Pô, mas não pagaram nem pizza? Nada, cara, nada. Para não falar que eles não pagavam, eles davam reembolso do almoço. Cara. Nossa. Aí a gente ia no empório da Cervejaria Nacional e a gente rebentava as comidas lá. Mas, e aí eu comecei a perceber uma coisa também, que acho que vai exatamente do que você tá falando. Tem coisas que ninguém te explica na vida, que a gente tem que começar a sacar, que é saber dizer não. Tá tudo bem a gente dizer não. Às vezes a gente vê uma oportunidade legal e a gente começa a ouvir, no começo já soou mal, a gente já fala, pô, não, tá tudo bem, eu não quero. Porque esse seu sexto sentido, às vezes, cara, é o que vai te fazer lá na frente. Eu já tive muito disso, o pessoal falou assim, ô Eric, vem aqui, ó, a galera trampa muito aqui, você vai virar à noite, mas a galera tá fazendo 30 mil por mês aqui. Eu falei, nossa, mano, eu 30 mil por mês agora tava resolvido na minha vida. Só que aí depois você começa a pensar, beleza, o primeiro mês eu vou estar produtivão. Mas e depois? Se eu ficar trabalhando overtime todos os dias, o resto da semana não rende, né? Isso já é cientificamente comprovado, já que não funciona. É isso. E vou falar, quanto mais velho você fica, mais uma noite mal dormida pesa na sua rotina, viu, cara? É incrível. Então, cara... Meia hora a menos de sono, acabou minha semana. E não vale, ó. Nessa empresa específica que eu dormi lá, mano, olha como que era o modelo deles. A gente não ganhava hora extra, mas tinha uma bonificação, que é tipo uma PLR, que é uma bonificação no final do ano de participação de lucro pra empresa, que ele dividia entre os projetos, e aí tinha como se fosse um sistema de pontos pros melhores projetos, tinha um maior bônus. Como a gente tava trabalhando, virando noite, projeto com má qualidade, mal gerenciado, o projeto foi vendido assim, ó, com o relatório, tava assim, relatório a declarar. Com dinheiro no bolso já, e os caras não tinham nada definido o que ia fazer. A gente não ganhou o bônus, a gente saiu como o pior time da empresa e a gente foi os que mais trabalharam. Então, hoje eu já olho assim, já vou falar com alguma empresa, eu já falo assim, olha, eu não aceito isso, e é isso. Você entende quando eu falo que você tá no campo e você vê os caras correndo errado? Exato. E fala assim, correr desse jeito, vocês vão tomar agora a rodo? É isso, irmão. É o Neymar na Copa 2022 agora, mano. Que dó, né, cara? Acontece. Não vai subir, não tem necessidade de subir. É isso, cara. É um puxando a carroça com todo mundo em cima da carroça. É assim, mano, infelizmente. Ô Eric, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra gente fechar aqui. Quando foi assim, você falou as coisas que você começou a fazer pra conseguir reputação. Quando foi o momento que você falou assim, cara, eu acho que tá na hora de eu mudar a minha persona pública, do tipo assim, não vou ser mais a pessoa que vai ser o fulano que trabalha na empresa tal, eu vou ser o Eric Endel e esse é meu produto. Eu acho que eu tive, assim, como palestrante, eu sempre tava fazendo conteúdo e tudo mais, a galera começou a me conhecer, mas exatamente como você falou, Eric Dev, Eric que tá lá na empresa e tudo mais. Em 2020, mais ou menos, eu já tinha passado por consultorias, aí eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, gastei todo o meu dinheiro, voltei quebrado pro Brasil, aí eu voltei a trabalhar pra uma empresa, e aí essa empresa me pagava muito, muito bem. Então eu comecei a guardar a grana, e aí explodiu a pandemia. E aí explodiu a pandemia, e aí eu eventualmente saí dessa empresa porque eu ia trabalhar numa empresa na França. Eu ia ser tech lead lá na Datadog, ia ser, trabalhar com performance lá também, era tudo que eu queria.
e aí explodiu a pandemia. E eu já tinha falado pra minha mulher, mano, ó, a gente tá no início de namoro, você vai ficar aí. Falei pros meus pais, vocês vão ficar aí, porque não tem nada certo, o que vai rolar, já vai ser difícil mudar. E aí, falou, não, você não vai mais, pandemia. E aí eu voltei pra ela, desculpa, vou ficar aqui. Só que aí eu voltei e aí eu fui fazer uma entrevista. Eu tinha fechado com a Stone Pagamentos. Eu lembrava do pessoal da Pagar-me, eu sempre admirei, assim, o nível técnico da galera era absurdo. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar com essa galera. Tipo, eles eram absurdo. Só que aí veio aquela coisa do, vamos fazer o exame admissional. Aí eu olhei pra mim, assim, fui pegar a carteira de trabalho, né? Falei, ai, mano, CLT de novo. Eu tô com grana guardada, cara. Tinham alguns amigos já, falavam pra mim, Eric, se você fazer o que você tá fazendo de graça e você cobrar, você vai conseguir fazer com mais qualidade, cara. Você vai conseguir ajudar mais pessoas e vai conseguir fazer as coisas. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Então, nessa, eu abri formulário na internet, perguntei, galera, o que vocês querem aprender que eu vou criar alguma coisa pra vocês? Reuni esse pessoal, não tinha marketing, não conhecia nada, não tinha nem canal no YouTube na época. E aí foi a galera do LinkedIn ali, porque antes eu era mais consistente, né? Eu tava publicando conteúdo o tempo inteiro. Então, nisso, começou a chegar gente. No primeiro treinamento que eu consegui um salário maior do que o salário que eu consegui em Dev. Então, já olhei e falei assim, gente, tem uma oportunidade aqui. Mas, claro, ao longo do processo, acontecem vários altos e baixos. Nessa fase, acho que a primeira dor que eu tive é, gente, eu tô fazendo isso de graça. Vai pegar mal eu vender isso aqui, a comunidade vai falar que eu tô usando a comunidade, eu era organizador de comunidade, vai pegar mal pra mim e tudo mais. E teve gente falando isso. Inclusive, né, tem até uma curiosidade. As primeiras pessoas que compraram meus treinamentos, eles não eram de comunidade, não era de meetup que a gente ia. Porque essa galera via, lá, tá vendendo o negócio, ninguém vende aqui, por que ele tá vendendo? Eventualmente, porque as pessoas que não me conheciam compraram, só conheciam online, compraram, aí a galera da comunidade começou a ir atrás. Então, eu devo a minha vida pra comunidade em geral, falo pras pessoas que todo esse suporte, toda essa ajuda vale muito a pena, mas essa transição foi uma transição muito dolorida até pessoal, assim, mano, será que eu tô entregando meus valores? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas, eventualmente, é algo que eu fico muito feliz, né? Eu falo pra todo mundo que hoje eu sou pago pra aprender. Às vezes você tá trabalhando no dia a dia, tipo o Will aqui, cara, trabalhando no dia a dia, não tem tempo de estudar, eu estudo pra você, eu chego no atalho, você só me paga que eu te entrego todo o caminho mais feliz, né? Aí, já fez um pitch de venda pra mim, tá vendo? Você viu, ó? Pena que a minha carteira não tá aqui na minha mesa, cara. Olha só, cara. Não, Edu, o Will já entrou no meu funil de vendas, filho. Tava na live lá, já era. Já era, né? Falou, não sei como te assistir, meu irmão. Aqui é... Virei lead. Aqui é investimento no lead, rapaz. Tá maluco? Lead qualificado. Como? Dizem, está nos anais da internet dev brasileira, que você foi o cunhador da hashtag JavaScript me deu. Isso é verdade, sim ou não? Bom... É verdade. Agora é verdade. O pessoal da gringa sempre usou assim, então... Na real, eu fui a pessoa que popularizou, e aí chegou na gringa, nos Estados Unidos, chegou... Mas essa história foi... Eu tava dando um workshop presencial, né? E aí era imersão em Node.js e tudo mais. E a gente tava contando piada sobre programador PHP. Que PHP é isso? Todo mundo era JavaScript. PHP é isso, PHP é aquilo. E ele caladinho. Gente, eu vou pro metrô, alguém quer uma carona? A gente, não, beleza. Aí ele falou, só vou pegar o carro na garagem, assim. Aí ele passou pela gente, assim, um carrão incrível. Aí ele baixou o vidro e olhou assim, PHP que me deu. Cara, aquilo... marcou a minha vida de um jeito que eu falei assim, quando eu conquistar, eu vou fazer isso. Então... aí você fez o rebranding, você popularizou, top. E aí eu consegui dar um carro pro meu pai de presente. Eu falei, olha, esse aqui foi o que deu, que JavaScript que deu pro meu pai, estourou uma moto pra minha mãe. E aí eu comprei o meu carro, coloquei ele verde também. A tua mãe andando de moto, cara. De moto rosa, toda rosa. Top. Pergunta, de onde são seus pais? Minha mãe é do Canto do Buriti, acho que é Piauí, e meu pai é de São Paulo. Legal. Qual que foi o hashtag JavaScript deu mais maluco que você já recebeu, assim, que você já viu? Eu acho que... não sei, eu acho que tem alguns que me impressionam, assim, de casa. Eu já vi de Lamborghini, da galera fazendo piada, e o negócio estoura de like, assim, e era uma piada. Mas o cara era Lambo mesmo? Era Lambo mesmo ou não? Não era. Ele, postou uma foto na rua, ele, JavaScript que me deu, aí ele tem uma outra que ele puxa o zoom de volta, aí é tipo uma Kombi do lado da... E tá tudo bem, né? Mas, porra, todo mundo achou que era Lambo. Tem um cara que trabalha na mesma empresa que eu, que ele vai trabalhar todo dia com a McLaren 720S. Nossa. Laranja.
É o carro que o cara vai trabalhar todo santo dia. Todo dia você vai lá no terceiro andar da garagem. Terceiro andar da garagem no fundo ou na direita, tá lá a Lambudão. E só ouve o barulho do escapamento. Mas eu não sei, cara. Tem uns caras lá que eu acho que assim, eles estão programados pra viver até os 35, 40 anos, cara. Porque os caras gastam de dinheiro, cara, é incrível. Uma última curiosidade que JavaScript me deu até a minha esposa. Olha aí. Olha só. Porque eu tinha um treinamento gratuito de Node.js e, eventualmente, um amigo dela tava na faculdade, um amigo dela falou pra ela vir estudar JavaScript de graça. Ela começou a me seguir no Instagram, começamos a trocar ideia e, eventualmente, casamos, cara. Então, a JavaScript me deu tudo isso aí. Top. Legal, a gente esteve aqui com o Eric Wendel, foi muito legal conversar com você, Eric. Eu vou te estender o convite pra quando a gente for conversar com o Léo, porque eu sei que a gente começou um pouco com JavaScript, a conversa foi meio nerdola, ainda aí o Edu chegou aqui pra salvar a pauta, mas a próxima vez que eu vou te chamar vai ser mega nerdola, vai eu, você, o Mário e o Léo, a gente vai pirar o cabeção com JavaScript. Vixe, eu vou ter que até que voltar a estudar aqui, cara, porque pra falar no nível do Léo é difícil, hein? Eu também, cara, pra ser sincero, porque eu tô trabalhando com TV já faz um tempo e esqueci JavaScript. Beleza? Valeu, Edu, por estar aqui com a gente. Foi mal aí o atraso aí, cara. Tipo, tava preso aonde? No trânsito de São Paulo, delícia, né? Tipo... Vixe. Aí, ó, hashtag trabalho remoto. Não, mas pior que eu fui por escolha mesmo. Eu falei, não, hoje eu vou pro escritório, né? Enfim, decisões. É isso, galera. Mas valeu, Eric, aí também por participar. E, cara, de novo, cara, que espero que a gente faça mais episódios com você. Foi muito legal, cara, gravar e se trombe mais nos eventos aí também, né? Tão de bem agora vocês dois, né? Tão de bem, né? Ah, sim, agora sim, né? Não, e muito obrigado também, eu acho que muito obrigado pra todo mundo que tá escutando aqui. A gente não planejou nenhuma pauta, a gente falou assim, cara, como a gente é bastante espontâneo, acho que é da hora a gente trocar ideia, porque eu já encontrei o Will nos Estados Unidos, a gente no elevador, tipo, pô, mas a gente tá falando disso aqui, por que a gente não gravou isso? Olha o tanto de conceito legal. Porque muita gente acha que, assim, o que acontece com influenciadores, educadores que estão pela internet, é que o pessoal coloca num pedestal e fala, nossa, essa pessoa é um gênio, conhece de tudo. Não, cara, eu passo as mesmas dificuldades, eu sofro todo dia, tenho síndrome impostor também. Uma porrada de curioso. Então é legal ter esses papos pra gente ir trocando uma ideia e aprender também. Então, você que tá ouvindo aí, cara, depois marca a gente no LinkedIn pra gente saber se isso mudou alguma coisa na vida de vocês também. Beleza. É isso aí, galera. Eu espero vocês na semana que vem. É isso. Uhul! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.